Graças a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5, o versículo também é o 5. Enquanto os irmãos localizam a referência bíblica, eu quero aproveitar desta oportunidade, primeiramente, de dar graças a Deus por ter nos concedido tamanha honra e privilégio de estar aqui com os irmãos, podendo bendizê-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, até porque só Ele é digno de todo louvor. E eu glorifico a Deus por participar de uma noite tão festiva e cheia da presença de Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Ao nosso amigo, pastor Marcos Santos, que nos fez esse convite honroso, Deus continue abençoando o senhor e sua digna família, ao presbítero Ricardo e aos ilustres pastores também, o pastor local, o pastor Eliel, e ao pastor presidente desse campo, o pastor Paulo Lucas Sacramento. O nome é tão lindo quanto a história. Deus abençoe o senhor dignamente, amém? Diz assim, vamos ficar todos de pé, já que tem alguns irmãos que ficaram de pé, então vamos ler todos de pés. Ou como vocês têm costume, todos sentados ou todos de pés, tá bom? Eu também quero louvar a Deus pela vida da minha digna esposa, a quem somos casados há 16 anos, e do fruto desse relacionamento, Deus nos presenteou com 3 filhos, o João Vitor, o Pedro e a Sofia. O maior tempo de casado que nós temos é tudo investido no reino e na obra de Deus. Já são 13 anos que pastoreamos a igreja do Senhor, amém? Deus abençoe. Diz assim o texto, vou ficar dentro dessa temática que nos foi passada, parabenizo a toda essa mocidade vibrante que serve ao Senhor, esse campo aqui maravilhoso, que Deus continue abençoando a Almadesp dessa forma tão gloriosa como Deus tem feito na vida dos irmãos, amém? O tema é o que nos une é maior do que o que nos separa, então o que nos une é maior do que o que nos separa. Eu não vou fazer uma exposição desse texto propriamente dito, mas nós vamos ficar dentro desta temática, extrair algumas lições dentro dessa temática. Diz assim o texto, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Diga comigo, amor, fé e esperança. Obrigado por seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Em linhas gerais, o que nos separa de fato é o pecado. O pecado, ele faz separação entre os homens e Deus, segundo Isaías 59:2, e até mesmo entre homens e homens. E o que nos une é o amor de Deus, manifesto na cruz de Cristo Jesus. Pois em Efésios, capítulos de número 2, vai dizer no seu versículo 14, que Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio, se referindo às questões dos judeus e gentios. E agora, através da morte de Cristo Jesus, essa parede foi derrubada. E o próprio texto de Efésios 2,14 diz que Ele é a nossa paz. No versículo 15 vai dizer que Ele fez a paz. E ainda no versículo 17 do capítulo 2 vai dizer que Ele pregou a paz, evangelizou a paz. E pela cruz, Cristo reconciliou ambos com Deus, tanto judeus quanto gentios, foram reconciliados com Deus, e agora nós somos edificados, conforme o próprio texto diz, nós somos edificados como
casa do Senhor. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ao qual Paulo diz que nós somos a construção de Deus, nós somos o templo santo, até que então chegamos a ser a própria morada do Deus vivo. Então perceba que quem nos uniu, primeiro, Deus nos reconciliou consigo mesmo. E agora, através dessa reconciliação com o próprio Deus, então nós podemos também viver essa reconciliação entre homens e homens. Então, há um trabalho vertical e há um trabalho horizontal. Agora perceba comigo, logo, Cristo é a pessoa central que nos une. Desse modo, somente pode haver unidade se Cristo for o centro. É por isso que você vê, ao contrário disso, em Gênesis, capítulo de número 11, aonde o centro era o homem, e no fim deu o que deu, aonde diz a Bíblia que eles tentam construir aquela torre, e o próprio Deus ali interviu naquela situação, e o texto sagrado vai dizer que houve ali confusão. Ninguém falava a mesma língua. Por quê? Porque aonde o homem é o centro, só dá contenda, só dá confusão. Agora, onde Cristo é o centro, onde a mensagem da cruz é o âmago, então há de fato essa unidade consolidada. É por isso que em Gênesis 11 nós vemos um projeto que é de baixo para cima, mas no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó tem a visão da escada, que ali falava de Cristo como nosso mediador, você viu que a escada vinha de cima para baixo. Então, o projeto de baixo para cima sempre vai falhar, porque é impossível o homem por si só alcançar a salvação. Mas o projeto que veio de Deus é infalível, é infalível. Agora, a nossa unidade depende do nosso viver em Cristo Jesus. É impossível que nós venhamos a viver em unidade, ser uma unidade, se nós não estivermos em Cristo Jesus, pois a Bíblia Sagrada vai dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, o texto diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. Logo, se eu não andar na luz, não tem como eu estar em comunhão com os meus irmãos. Andar na luz, como ele anda, viver como ele vive, ou seja, ser santo como ele é santo, isso então me levará a estar em comunhão com os meus irmãos. Então, se nós não estivermos em comunhão com Deus, será impossível estarmos em comunhão uns com os outros, porque eu volto a repetir, Jesus é a pessoa central que nos une, não só nessa noite, mas por toda a eternidade, como diz a Bíblia Sagrada. E por isso que Paulo diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e não só hoje, mas como para todos sempre, glória a ele na igreja, em nome do Senhor. Observe que o texto que nós acabamos de ler diz que todos nós somos filhos da luz. Deus nos transportou, nos tirou do reino das trevas e agora nos fez os filhos da luz. Por quê que a palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz? Porque Deus é a própria luz. E aqui a questão é que em Deus não há nada para se esconder. Em Deus não há nada de oculto. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que Ele habita na luz inacessível. Ele é a própria luz. E nós fomos gerados por Ele, pela Sua palavra, pela obra regeneradora do Espírito Santo. E nós participamos dessa natureza divina que é a luz do Senhor. Agora Paulo, ele vai falar aqui sobre 3 coisas que podem nos separar. E ele vai dizer nesse texto, no capítulo 5, versículo 6, ele vai falar sobre 3 coisas que podem nos separar. A saber, ele vai falar, não durmamos, então a sonolência espiritual pode nos separar. Ele diz, mas vigiemos, então a desatenção espiritual, espiritualmente falando, também pode nos separar. E ainda, quando ele fala que sejamos sóbrios, aqui no caso, literalmente, ele está falando da abstinência de bebida alcoólica, mas trazendo para uma aplicação para nós, aqui a questão é não se embriagar
e espiritualmente falando. Então essas três coisas, nós vamos extrair algumas lições pertinentes, pode nos trazer separação. A primeira, não durmamos. A palavra durmamos aqui no original grego, que é kateudo, significa cair no sono. E também essa palavra era usada em metáfora para falar de alguém que cai em preguiça espiritual e em pecado. A primeira de tudo que eu quero dizer aqui nessa noite é: a sonolência espiritual é um campo fértil para que o inimigo venha semear. Nós podemos ver isso em capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 25, aonde Jesus narra a parábola, ele conta a parábola do trigo e do joio, e ele vai dizer que dormindo os homens, veio o inimigo, e ali então semeou o joio. Logo, nesse texto nós podemos ver que a sonolência espiritual é um campo fértil para que o inimigo possa semear a sua semente de discórdia e de separação. Mas eu quero aqui acreditar nessa noite, dentro de tudo aquilo que Deus tem feito, esse povo não está sonolento, mas esse povo está bem vivo e acordado na presença de Deus. Perceba aqui comigo que a sonolência espiritual, ela fez um homem, um juiz de Israel chamado Sansão, se enfraquecer, perder a presença de Deus e ainda ser um instrumento de fortalecimento para o inimigo. Você sabe que Sansão, ele foi levantado pelo Senhor para ser um instrumento de libertação ao povo de Israel. Mas ele, por não ter o fruto do Espírito, precisamente falando, o domínio próprio, né, esse gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ele acabou se rendendo aos seus apetites desordenados, às suas concupiscências. E a Bíblia diz, então, que este homem vai agora viver uma sonolência espiritual, de tal maneira que ele chega a abrir o seu coração para uma mulher ímpia, a chamada Dalila. Perceba que o nome Dalila vem de uma raiz que significa fraqueza. Então ele se rendeu às fraquezas pecaminosas. E o texto sagrado vai dizer que ela insistia com ele, e aonde que ela diz: eu quero que você me conte qual é o segredo da sua força. E detalhe, de tanto que ela insistiu, porque o pecado é insistente, o inimigo é insistente, ele acabou abrindo o coração, e ele passa agora a dar a fonte da onde se consistia a sua força. Todos nós sabemos que a força de Sansão não estava no seu cabelo, claro que não. A força de Sansão, aquele cabelo era um símbolo da aliança de Deus. Se você percebe, ele tinha 7 tranças, o cabelo de Sansão. Se você colocar o Sansão de cabeça para baixo, você vai ver que vai dar um candelabro, um castiçal. Então ali ele trazia sobre a sua cabeça essa marca, esse símbolo da presença do Espírito Santo, que o candelabro, ele fala da manifestação sétupla do Espírito Santo, conforme Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2, onde o texto diz: e repousará sobre ele, profecia messiânica, é claro, que diz: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Agora perceba que ele acaba ali deitando no colo de Dalila. Ele deita no colo de Dalila, entre os seus joelhos, e agora ele começa a ser acariciado por essa mulher. E ali, quando ele passa a ser acariciado, ele passa a deitar no colo dela e ser acariciado por essa mulher, ele dorme no colo de Dalila. E quando ele dorme no colo de Dalila, a Bíblia Sagrada vai dizer que vem um homem e começa a cortar as suas tranças, que era símbolo da aliança que ele tinha com Deus. E perceba, ele mesmo não percebia, porque o cabelo dele não estava sendo cortado de uma vez. Ela não pegou e cortou de uma vez. Primeiro chegou e cortou uma trança, e depois cortou uma segunda,
e depois foi cortando. Por quê? Porque a queda do homem não acontece da noite para o dia. É um processo que paulatinamente vai acontecendo. E ele já estava acostumado a viver aquela vida desregrada, de tal maneira que todas as vezes ele pegava e se levantava e dali ele acordava e dizia: olha, aí vem os filisteus. Ele falou: eu me levantarei, irei novamente contra eles. Mas teve um dia que a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava sendo acariciado por Dalila, que é o símbolo do pecado, porque o pecado é assim, ele vai acariciando até causar uma sonolência espiritual. E a pessoa começa a perder as suas forças, aí ela começa a perder o Espírito do Senhor, que é a manifestação do Espírito plena, e ele começa a perder a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, enfim, ele começa a perder. Aí teve um dia que ele levantou e disse assim: eu me levantarei e vou louvar de novo. Só que aquele dia a presença não estava com ele. Ele disse: dessa vez me levantarei e vou pregar uma boa mensagem nessa noite. Mas de repente ele não percebeu que ele louvava, mas já não tinha mais a presença. Ele pregava e já não tinha mais a presença do Senhor. E coisa dura é, aleluia, caminhar sem viver mais a presença de Deus. E quando ele perde ali a força, ele perde a aliança, ele perde a própria presença do Espírito Santo, o texto sagrado vai dizer que ele passa agora preso, ele está preso, sem os seus olhos, porque está numa cegueira, tanto física como espiritual terrível, e agora o texto vai dizer que ele está fazendo um trabalho não só de um escravo, mas estava fazendo um trabalho de um jumento, que ele estava moendo o trigo. E moendo o trigo, você sabe que trigo serve para alimentar. Então veja, Deus levantou ele para vencer o inimigo, mas ele está alimentando o inimigo, porque se ele está trabalhando em moer o trigo, significa que ele está agora trabalhando para alimentar o inimigo. Então o que eu aprendo com isso? Se render à fraqueza do pecado é alimentar o inimigo. Vou repetir isso aqui porque alguém acha que não entendeu. Eu vou dizer: se render à fraqueza do pecado é alimentar o inimigo. E é por isso que eu entendo que Deus tomou o profeta Joel numa das profecias mais maravilhosas e lindas da palavra do Senhor, e ele disse: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas o próprio Jesus, ele disse que a carne é o quê? A carne é fraca, mas o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é o Deus forte. Então o Espírito Santo veio resolver esse problema. Se o Espírito Santo é o Deus forte e nós seres humanos somos fracos, então o Deus forte sobre o fraco, o que vai dar? O meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Quantos creem que vão sair daqui fortalecidos pela presença do Espírito de Deus? Agora, o sono, a sonolência espiritual fez um moço, um homem chamado Eutico, cair do terceiro andar, segundo nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo do 7 ao 12. E esse cair aqui do terceiro andar é interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam num cenáculo e havia muitas luzes, porque Deus gosta de tudo muito claro. Aleluia. E havia muitas luzes daquele cenáculo, como eu posso ver aqui nesse templo, nesse santuário, muitas luzes. Eu posso ver a graça de Deus manifesta sobre o seu povo. Agora perceba que o texto vai dizer que Paulo, ele se reúne com os irmãos em Troade com a finalidade, com o propósito de partir o pão, uma referência à Santa Ceia do Senhor. Então ele tinha um propósito de se reunir com os irmãos e estar em comunhão com os irmãos. Mas o texto vai dizer que a prédica dele, a palavra, a mensagem dele se estendia de tal maneira que Santa Ceia, claro que Paulo estava pregando sobre a cruz
cruz. Paulo estava falando sobre Jesus, sobre o santo evangelho do Senhor, e aquele moço estava em uma janela, e ali ele estava na janela, veja só, perceba isso comigo, e de repente Paulo foi pregando, e você já reparou, quando algo não é do seu interesse, você já reparou que aquilo começa a causar um incômodo em você, aquilo começa a trazer uma sonolência em você. Então quando Paulo está pregando sobre a mensagem da cruz, aquilo trouxe uma sonolência, ele ficou desinteressado naquilo que Paulo estava pregando. Por quê? Porque a cruz fala de renúncia, a cruz fala de matar o seu eu, a cruz fala de viver Cristo, a cruz fala, aleluia, de se anular para viver para Cristo e para viver para o próximo. Aí quando ele começou a ouvir aquilo, ele falou, essa mensagem não está muito me agradando. E aí o texto vai dizer que ele estava na janela. Olha por que o desinteresse dele, a mensagem que Paulo pregava, sabe por quê? Porque aquele que está na janela, ele está de corpo presente, mas o seu olhar está do lado de fora. Então Eutico, ele estava de corpo presente, mas o olhar dele estava do lado de fora. Aí ele foi tomado de uma sonolência tão terrível, ele é tomado de uma sonolência, que a palavra do Senhor Deus vai dizer, que agora ele cai da onde? Do terceiro andar. Esse andar aí é o andar da graça, é o andar da revelação. Paulo mesmo falou, subi no terceiro andar, e Deus me revelou uns negócios tremendos lá. Então aqui, dentro de uma aplicação, enquanto Paulo pregava, ele caiu da graça. Enquanto Paulo pregava, ele caiu da revelação maior da graça de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora perceba, quando ele cai, perceba que ele cai ali naquele cenáculo, e o texto vai dizer que ele caiu morto. E se você perceber o versículo de número 10, Paulo, quando vai orar por ele, Paulo diz assim para os irmãos, Paulo diz para os irmãos, não vos perturbeis. A palavra ali perturbeis, no original, que é turibel, significa causar confusão. Então perceba só, a Bíblia diz que ele cai por causa de um sono e acaba morrendo. E agora o culto está acontecendo, perceba, ele caiu morto no culto. Ele está morto dentro do culto. Ele está morto ouvindo a mensagem da cruz, mas está morto. Por quê? O problema estava com o pregador? O problema estava com a mensagem? Não, o problema é de quem estava recebendo a mensagem. Porque o problema não está no pregador e não está na mensagem. Segundo Mateus 13, na parábola da semeadura. O problema está no coração que recebe a mensagem. E agora ele está desinteressado no que está sendo falado. Ele cai da graça, ele cai da revelação. E detalhe, ele cai morto, ele está no culto, mas está morto. O culto está acontecendo, mas ele está morto. O povo está em comunhão, mas ele está morto. O povo está no culto glorificando, mas ele está morto. E morto não sente, morto não ouve, morto não faz nada. Morto é um peso, morto é um peso. Você sabe que quando a pessoa morre, ela acaba se tornando uma pessoa pesada. E agora perceba isso aqui comigo, o texto vai dizer que ele está causando confusão. A palavra aqui, confusão, no caso, é tumulto. Então eu percebo que a sonolência de Eutico estava tumultuando o lugar de culto. Então eu vou repetir isso aqui de novo. A sonolência espiritual de Eutico, que causou uma morte, agora está fazendo ele causar o quê? Olha só, está causando tumulto no meio do culto. Mas pera lá, os irmãos, o propósito de estar no culto, o que é? É partir o pão, é estar em comunhão. Mas porque ele está com sono e caiu morto, está perturbando a comunhão agora. E outra, ele está ali sendo um instrumento do adversário. Para quê? Para tirar os irmãos do propósito. Porque qual que é o propósito dos irmãos? Versículo 7 do capítulo 20. O propósito, eles vão nos reunir e partir o pão. Está em comunhão, mas como ele está na sonolência espiritual, e ele morre, cai morto espiritualmente, trazendo para nós hoje, e é o que acontece? Está tumultuando o culto, está tirando as pessoas do propósito. Então alguém fora desta comunhão, alguém que se dobra diante desta sonolência, começa a causar tumulto no meio da igreja do Senhor. Só que agora o que me chama a atenção dentro deste texto, aleluia, é que o texto vai dizer que Paulo fez o quê?
Paulo abraça o menino, aleluia. Paulo abraça o menino, por quê? Às vezes a gente vê que tem alguns que vêm para o culto, mas estão na janela espiritual, está aqui dentro, mas o coração está lá fora. E aí é que essas pessoas vão caminhando, vão às vezes até mesmo com o seu modo de viver pecaminoso, começa a conturbar a comunhão entre os irmãos, começa a tirar pessoas do propósito. Mas Paulo pegou e disse: ei, esse aqui está morto, então nós temos que fazer o quê? Vamos abraçar ele. Aí Paulo se dobrou sobre ele, abraçou o menino. Agora perceba, a morte do menino não passou para Paulo, mas a vida de Deus que estava em Paulo passou para o menino. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser influência. Não é esse mundo que me influencia, mas é nós pela luz do Evangelho de Jesus. E quando Paulo abraça o menino, aleluia, esse moço Eutico, esse rapaz, ele abraça, isso me faz lembrar, aleluia, do que aconteceu com Eliseu. A Bíblia diz que tinha um moço também, que ele morre, sentiu dor na cabeça e morreu. E Eliseu foi lá e se deitou sobre o menino e orou. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Eliseu orou, o menino espirrou o quê? 7 vezes. E ali depois que ele espirrou, o menino ressuscitou. Sabe por quê? Porque eu descobri isso, que o espirro é uma defesa do organismo. Quando a pessoa está espirrando, é que o seu organismo está colocando para fora, na maioria dos casos, está colocando para fora um vírus que é ser danoso para o seu corpo. Então me faz entender o quê? Quando Eliseu começou a orar pelo menino, aquilo que estava no interior dele causando morte, agora ele soltou para fora. Não entendi. Enquanto a igreja viva abraça quem está morto em oração, essa pessoa vai começar a espirrar tudo que estava matando. Aleluia. E agora diz o texto que ele abraça o menino em oração, e o texto diz que o menino, agora o moço, no caso, se levanta, e o texto diz que ele se levanta vivo na presença do Senhor, e ele vai levado vivo, aleluia, e mais do que nunca, é assim que nós vamos sair deste culto nessa noite, mais vivo do que nunca na presença do Deus Todo-Poderoso. Ainda mais, o sono fez também um homem chamado Jonas viver uma vida de decadência. Você sabe da história, ele foge do chamado de Deus, ele está fugindo do chamado do Senhor. Deus pede para ele pregar a palavra, e ele, por motivos egoístas, ele tinha os motivos pessoais dele, e ele agora acaba fugindo do chamado do Senhor, e ele vai para Tarsis, e o texto vai dizer que ele, descendo para Jope, ele agora desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, depois ele desceu para as águas, depois ele desceu para o ventre do grande peixe, e depois ele desceu para o fundo do mar. Percebeu? Aquele que foge do chamado de Deus só desce. Aquele que desce do chamado, aquele que foge do chamado de Deus, ele acaba vivendo uma vida degradante, retrocesso espiritual. Mas a vida em Cristo não é um retrocesso, é um progresso, é uma ascensão diária. É por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. E perceba que ele entra num navio, o pessoal que estava no navio estava tudo bem, até Jonas chegar. Depois que Jonas chegou naquela embarcação, o texto vai dizer, a tempestade assoprou, e aqueles homens começaram a jogar coisas do seu navio, os seus pertences, os seus bens. Por quê? Tem pessoa que é assim, quando ele está na sonolência espiritual, o grupo que ele chega, o ambiente que ele chega, ele só causa isso. Ele vai causando tempestade, ele vai causando perdas no meio onde ele vive. Por quê? A sonolência espiritual é terrível. A sonolência espiritual separa, ela pode separar. Segundo, Paulo ele diz, ei, vigiemos. A palavra aqui no original, vigiemos, que é gregório, significa prestar atenção, estar alerta, tomar cuidado. Escute, desde o início, Deus deixou o ser humano consciente que a nossa luta é espiritual.
é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E é por isso que nós vemos no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15, quando Deus disse para Adão: você vai lavrar a terra e vai guardar. Guardar ali é chamar, que significa manter a vigilância. Perceba, Deus estava dizendo para Adão: ei, você deve manter a vigilância. Por que ele deve manter a vigilância? Porque Deus entregou algo para ele. Deus entregou um ministério para ele. Deus entregou uma família para ele. Deus entregou uma vida para ele. E aí Deus está dizendo: vigia. Por que vigia? Porque tem alguém que está de olho naquilo que Deus te deu. Tem alguém que está de olho na posição que Deus te colocou. Se não tivesse necessidade de vigiar, Deus não teria dito: vigia. Por que vigia? Porque a nossa luta sempre foi e sempre será dentro de um plano espiritual. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer agora, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: ei, 1 Pedro 5,8, ele vai dizer: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda buscando, bramando a quem possa tragar. Ei, nós estamos em um parque de diversão. Essa terra aqui não é um oásis. Nós não estamos aqui de brincadeira. Aqui é guerra para valer. Aqui é batalha para valer. Se não fosse a proteção do nosso Deus, Satanás, o nosso inimigo, já teria nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor, ele já nos teria destruído. Mas por que ele não pode? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só que eu entendo que há uma necessidade de vigilância. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou no jardim, não vigiou no jardim. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ou o último Adão, como queira, ele venceu na onde? No Getsemane, no jardim. Por quê? Porque ele vigiou. O primeiro Adão falhou por quê? Porque faltou vigilância. Mas o segundo Adão triunfou por quê? Porque manteve a vigilância na presença do Pai. Jesus disse para Pedro: ei, você não pudeste velar comigo nenhuma hora. A palavra ali pudesse significa ter a força para vencer. Jesus estava dizendo: se você orar pelo menos 1 hora por dia, você vai ter a força que você precisa para vencer. Vou repetir de novo, alguém não entendeu? Pelo menos 1 hora de oração por dia é o suficiente para vencer qualquer batalha. Vou falar de novo porque alguém não entendeu. 1 hora pelo menos de oração por dia é o suficiente para vencer qualquer tentação, qualquer batalha. E agora veja, por que Jesus não falhou? Porque o texto vai dizer que ele ora intensamente. Lucas vai registrar isso, capítulo 22. E ele vai dizer que Jesus intensamente orava, posto em agonia, ele orava mais intensamente. O texto vai dizer: e vinha um anjo do céu e o confortava. E a palavra confortar ali significa aumentar a força, fazer crescer em força. Ou seja, Jesus na condição humana foi fortalecido pelo Pai, foi fortalecido pela presença do Espírito Santo, e é o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Deus vai dar força, você vai aumentar a força, vai crescer em força na presença. Aleluia. Agora veja porque é necessário a vigilância, porque nós temos primeiro que vigiar por nós. A prova disso é a história de Acã. Acã, o perturbador de Israel, ele é assim chamado, ele não vigiou e caiu em tentação, detalhe, causando uma derrota para a congregação. Perceba isso aqui, ele está causando derrota no meio da congregação por causa do seu pecado. O texto sagrado vai dizer que ele viu uma boa capa babilônica, ele viu ali aquelas gramas de prata, 200, e ainda ele viu aquele lingote de ouro. E o texto sagrado vai dizer: Josué não sabia, e ali foi para a guerra, desconsiderou a cidade de Ai, o inimigo que era pouco, falou: manda só uns 3.000 homens. E o texto sagrado vai dizer que quando eles foram, não sabia que havia um problema, havia algo pecaminoso no meio da congregação. Aí eles foram para a batalha, e chegando lá na batalha, por causa desse delito de Acã, o que aconteceu? A Bíblia diz que os soldados fugiram
foram feridos e ainda o coração do povo desfaleceu. Perceba, Josué 7, versículo 4 e versículo 5, o texto vai dizer que agora por causa da falta, aleluia, de vigilância, ele não vigiou por ele mesmo, e agora está causando o quê? Separação no meio da congregação. Tem pessoas que por causa dessa displicência de Acã, tem pessoas que estão fugindo, se acovardando, tem pessoas que estão sendo feridas, e ainda as pessoas, alguns ficaram com o coração desfalecido, se acovardaram diante da situação. Aí Deus pega, Josué pega, Senhor, foi orar, e ele pegou e disse: Senhor, tu nos trouxeste aqui para perder para esse inimigo. Deus falou: Josué, fica quieto, filho, você já orou, levanta e age no meio da congregação. E ele se levanta e começa a passar, e quando chega na casa de Acã, fala: filho, dá glória a Deus, faz confissão. O glória engasgou, irmão, segurou glória, não conseguiu dar glória não. Aí José falou: confessa aí, meu filho, se arrependa do teu pecado. Deus está falando de arrependimento nesta noite. Será que alguém ainda gosta de ouvir mensagem de arrependimento? Diga alguma coisa. Agora perceba aqui no texto, lá no capítulo 7, versículo 21, o texto vai dizer assim: Acã, ele fala, ó, eu vi, eu cobicei, eu tomei, e está escondido aquilo que eu peguei. Perceba o processo de cair em tentação. Ele viu, depois ele cobiçou, terceiro, ele tomou, quarto, agora o pecado está escondido. Vou repetir, a porta de entrada para a tentação é os olhos. Por isso que Eva falou que viu que era agradável o fruto. Então ele viu, ele agora cobiça, ele deseja, ele agora toma e depois esconde. É a mesma coisa que aconteceu Davi, o mesmo processo. Ele viu Betseba, ele agora cobiçou Betseba em seu íntimo, ele tomou Betseba e depois escondeu o pecado do mesmo jeito. A Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, se não der para dar glória, diga aleluia pelo menos, aleluia. O texto sagrado vai dizer que cada um é tentado pelo aquilo que é engodado, que é seduzido, que é atraído. E ali atraído significa capturar com isca. Então o inimigo, ele coloca uma isca e fala: você quer? Então a primeira olhada muitas vezes é inevitável. Mas quando você olhou e viu que o inimigo tentou, já corta isso aí. Já vence isso aí. Para que continuar olhando? Para que continuar vendo pornografia de madrugada? Agora escute, o texto vai dizer que ele agora causa um problema tão terrível na congregação, de tal maneira que agora Josué pega e ordena o povo que faça duas coisas com ele. Primeiro, apedreja, segundo, e queima. E é isso que nós temos que fazer, apedrejar e queimar. Pastor, o que é isso? Claro, dentro de uma aplicação, o que é apedrejar e queimar? Tirando da história de Elias, dentro de uma aplicação, a Bíblia diz que ele fez o que com as 12 pedras ali em Israel, no Monte Carmelo? Juntou as 12 pedras, orou e o fogo caiu. O que é isso? Como que você elimina esse mal no meio da congregação? Primeiro, unidade. Segundo, oração. Então a unidade e a oração vai eliminando esse mal no meio da congregação. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, nós temos que vigiar por nós mesmos. Nós temos que vigiar não só por nós, mas também pelo rebanho de Deus. Está escrito em Atos capítulo de número 20, versículo 28 ao 31, Paulo vai dizer, ele diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como bispo, para apacentar a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque depois da minha partida aparecerá lobos cruéis, que tentarão atrair ao rebanho. E o que ele diz? Vigiai. Escute isso, quando ele está falando desses lobos cruéis aqui, ele está falando dos falsos profetas, ele está falando dos falsos pregadores, ele está falando das falsas mensagens, ele está falando que é isso que devora como um lobo cruel o povo. Aí hoje é por isso que nós estamos vivendo um tempo do quê? Aonde se levanta a teologia da prosperidade. Aí passamos aí a teologia da prosperidade, agora vem a teologia do coach. Aí daqui a pouco eles começam a inventar um monte de coisa. Eles começam a dizer, para segurar jovem na igreja, a gente tem que fazer umas coisas, a gente tem que inventar umas coisas. Ei, eu passei a minha mocidade inteira, não precisou inventar nada, só precisou pregar a Bíblia e falar para buscar a presença do Espírito Santo.
Estão inventando tanta coisa por aí. Estão dizendo que para atrair jovem, para manter o jovem na igreja, tem que fazer balada gospel, tem que fazer umas coisas antibíblicas. O que segura jovem na igreja é a palavra. O que mantém jovem na igreja é a palavra. Se é verdade, fala alguma coisa aí. Aleluia. Aleluia. O que mantém a igreja vibrante é o poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Está escrito em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo vai dizer, a palavra que opera em vós, o que cresce. A palavra opera ali, energel, que significa, da onde se origina a nossa palavra energia. Você já reparou que tudo precisa de energia? Sem energia não funciona. Sem energia não funciona o microfone. Sem energia não temos a luz, não temos ar-condicionado, não temos a transmissão. Tudo depende da energia. Então, quando Paulo fala, olha, a palavra que opera, o que Paulo está dizendo? Vocês estão energizados pela palavra. É por isso que tem crente que não tem energia, está sem palavra. Aí ele não tem força para dar glória a Deus, ele não tem força para adorar, ele não tem força para glorificar ao Senhor, ainda mais quando ele ouve uma mensagem de denúncia de pecado, ele fica sem força, fica sem reação. Mas eu continuo dizendo, o que cura é a palavra, o que salva é a palavra, o que santifica é a palavra, o que liberta é a palavra, o que levanta a palavra, o que aviva é a palavra, o que transforma é a palavra. Eu vou ficar na palavra até alguém dar glória a Deus. Vou repetir tudo de novo. O que aviva é a palavra, o que transforma é a palavra, o que levanta é a palavra, o que batiza é a palavra, o que levanta é a palavra, o que restaura é a palavra, o que cura é a palavra. Essa igreja está de pé por causa da palavra, essa mocidade está vibrante por causa da palavra, essa igreja tem fogo por causa da palavra. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo por causa da palavra. Só quem quer palavra, levante uma das mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos para você começar a dar glória a Deus aqui. Quem tem glória vai dar glória aí, hein? É da glória na palavra. Estão querendo, aleluia, falar, vai trazer aqui balada gospel, funk gospel, pagode gospel. Sai pra lá, rapaz. Aqui o que a gente quer é palavra. Pregue a palavra, fala da palavra, glorifique a palavra, exalte a palavra. Aqui só tem lugar para a palavra. Adarachanda canderebacaia, elebarácia canderebachanda. É a palavra, é a palavra. Esses lobos cruéis não tem vez na UMADESP. Por que não tem? Porque aqui eu percebi, aqui tem palavra. E aonde tem palavra, o lobo cruel não tem vez. Aqui o que predomina, aleluia, é a glória de Deus. Aqui o povo vem para dar glória a Deus, vem para sentir a presença de Deus, vem para buscar a graça de Deus. Por quê? Porque a igreja que tem palavra, igreja que está pautada na palavra, não precisa da modernidade do mundo, porque a palavra já é a nossa atualização maior. É a palavra. É narachore menecia. Glória a Deus. Palavra, hein? Palavra. Agora escute isso aqui comigo, meu Deus. Terceira coisa que pode nos separar. Paulo diz, sejamos sóbrios. A palavra sóbrios aí, que é nefor, significa controlado, ser moderado. Irmão, aqui, o caso aqui, o que é ser, no caso aqui que ele fala, não vos embriaguei. Porque aquele que se embriaga, ele é controlado por algo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Não perca o controle. Seja o quê? Moderado. Seja o quê? Controlado. E controlado por quem? Pelo Espírito Santo, é claro. Pela habitação da palavra de Deus no nosso coração. Agora perceba isso aqui comigo. Em Lucas capítulo de número 6, versículo do 6 a 11, nós vemos a embriaguez dos escribas e dos fariseus. Por quê? Jesus chegou num dia de sábado, olha que maravilha, e chegou ensinando a palavra. E ali o texto vai dizer no versículo de número 7, que eles observavam atentamente para acharem do que o acusar. Então pera lá, Jesus está no culto na sinagoga, ele está ensinando a palavra, mas os escribas e fariseus estão o quê? Observando ele só para achar o que acusar. Então pera lá, se eles estão no culto para olhar, para observar, significa que eles não vieram para prestar culto. Significa que eles só estão caçando problema. Que eles só estão
caçando defeito. Aí é mais ou menos assim, eu vou lá no culto só para ver, para dar nota na mensagem que está sendo pregada, para dar nota na orquestra que está louvando, nos músicos. Não, filho, aqui você não veio para dar nota, porque o culto não é para você, o culto pertence ao Senhor Deus. Aleluia. Aqui ninguém veio para observar nada, aqui a gente veio para prestar culto ao nosso Cristo, ao nosso Senhor. E agora perceba, o texto vai dizer que quando, isso aqui que me chama a atenção, oh meu Deus, o texto vai dizer que Jesus chamou aquele moço que estava com uma das mãos, o quê? Mirrada. E Jesus falou o que para ele? Estende a mão, porque a pessoa só vai ser curada da avareza quando aprender a estender a mão. Amém, isso aqui eu deixo para outro dia que vocês não animaram com essa não. Eu vou falar de novo, hein? Quer ser curado da avareza? Estende a mão, filho. Quando você conhece alguém avarento, isso é adicional, não estava na mensagem, mas vamos lá. Como você conhece alguém avarento? Jesus falou para o jovem, vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que ele sentiu? Tristeza. Quer saber que você tem avareza? Quando falar em dar, você se entristecer. Isso aí eu vou deixar para outro dia mesmo. Agora perceba, Jesus pegou e falou, que estende a mão. E quando o moço estendeu a mão, ele foi curado. Aí diz o texto, veja como vai reagir, hein? Olha o que diz o texto. O texto vai dizer que os escribas e fariseus ficaram furiosos. E agora, por causa daquela fúria, aquela ira prolongada, eles estão num culto e estão dentro do culto irado. Perceba, eles estão na onde? No culto. Estão sendo ensinados pelo próprio Cristo, mas eles estão dominados pelo quê? Pelas obras da carne. A ira tomou conta do coração deles de tal maneira que agora estão tramando para de alguma maneira pegar Jesus. Mas espera lá, culto não é lugar para ser controlado pela carne. Culto é lugar para ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria saber esse mistério. Tem gente, irmão, que às vezes você vê, eu queria entender desses poucos anos, é claro, se comparado ao nosso pastor aqui, Paulo Lucas, que o que eu não tenho de vida, ele tem de ministério, aleluia, mas esse pouco tempo que nós estamos pastoreando, às vezes eu fico pensando, o que dá na cabeça de algumas pessoas? Do lado de fora ele dá risada, do lado de fora ele se alegra, chega aqui dentro ele amarra a cara. Chega aqui dentro, Jesus está ensinando, ele não consegue fazer nada, ele não se alegra, ele não glorifica. Ei, culto é lugar de se alegrar, culto é lugar de glorificar. Aqui é lugar de manifestar o fruto do Espírito Santo. Agora vamos lá, três coisas que nos unem: amor, fé e esperança. Por favor, diga comigo: amor, fé e esperança. Porque o amor é maior do que o sono espiritual. Por isso que João, quando envia as cartas Apocalipse, ele fala, tu largaste o teu primeiro amor. Então, ou seja, o sono do pecado que a igreja foi tomada é vencida pelo amor. Por isso que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas em 1 Pedro 4,8 diz, tende ardente amor uns pelos outros, porque no amor multidão de pecados são cobertos. Agora, perceba, a esperança é maior do que a desatenção, a falta de vigilância. 1 Tessalonicenses 1,3 vai dizer a perseverança da esperança. Por isso que diz em Mateus 24,3, vai dizer, perseverar até o fim e você será salvo. E ainda, a fé é maior do que a embriaguez, porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E através da fé em Cristo, Ele está produzindo em nós o fruto que faz vencer as obras da carne. Então, no amor, o amor é maior do que o sono, a esperança é maior do que a desatenção, e ainda a fé é maior do que a embriaguez, porque agora estou sob o domínio do Espírito Santo. Perceba que Paulo, ele vai falar da tríade das virtudes. Você sabe que essa aqui é a tríade das virtudes. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A Bíblia vai dizer, agora permanecem três coisas: o amor, a fé e a esperança. Amor, a fé e a esperança. E qual que é maior?
O amor, por que que o amor é maior? Porque a fé e a esperança vão se cumprir lá na eternidade, mas o amor jamais, o amor é eterno. Por isso que o amor jamais, por isso que o amor, ele é maior. Por quê? Porque esse vai ser um ambiente do céu, o amor. Esse vai ser o ambiente da eternidade, o amor. Agora perceba isso aqui comigo. O amor, a fé e a esperança. Por quê? O amor é do Pai, a fé é no Filho e a esperança é do Espírito Santo. Por que que eu digo isso? O amor do Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a fé é no Filho, porque crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Somente quem crê no Filho de Deus terá a salvação e a vida eterna. E agora a esperança, por que que a esperança é do Espírito Santo? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17, vai dizer que nós recebemos o Espírito de Deus, que comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos essa esperança, o Espírito testifica que há uma herança eterna para nós, quando Jesus vier nos resgatar, vier nos buscar. Agora perceba aqui que coisa tremenda. Então eu entendo uma coisa, por causa do amor, eu tenho a fé, e por causa da fé eu tenho a esperança. Vamos lá? Por causa do amor eu tenho a fé, e por causa da fé eu tenho esperança. Por quê? Porque se Deus não tivesse me amado, eu não teria fé no Filho de Deus. Porque não fui eu que escolhi ele, foi ele que nos escolheu. Eu só amo ele porque primeiro ele me amou. Então eu só posso ter a fé no Filho de Deus, eu só posso ter a fé em Cristo, aleluia, porque ele me amou. E agora eu só posso ter a esperança que ele voltará para nos buscar, por quê? Porque eu tenho a fé. Se eu não tiver a fé, não teria operação da esperança na minha vida. Então veja só, tanto o amor aqui opera em mim, o que? Opera a fé, e o amor também é a raiz da esperança. Como assim, pastor? Me explica isso aí melhor. Perceba, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, o texto vai dizer que a fé opera pelo amor. Então, a fé opera pelo amor. Conforme eu disse, se não tivesse o amor, não teria operação da fé. A fé genuína opera pelo amor. É por isso que alguém diz, eu tenho fé, tá certo, mas não consegue perdoar o irmão, essa fé é fingida. Porque a fé genuína, ela se opera pelo amor. Agora perceba, em Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, a fé, ela opera pelo amor, e a esperança, ela também é operada por causa do amor. Então, tanto a fé como a esperança está enraizada no amor. Então, se eu não tivesse amor, eu não teria fé e não teria a esperança. Então perceba, Deus me amou, e por Deus ter me amado, agora eu tenho a fé. E porque eu tenho a fé em Cristo, agora eu tenho a esperança da eternidade, que o Espírito Santo testifica. Só que agora perceba, tanto a esperança e como a fé, tem a sua base na onde? No amor. Por isso que o amor é maior, o amor nunca falha. É por isso, se você colocar em tudo aquilo que você fizer, você colocar o amor, você sempre vai fazer o que é melhor. O que Jesus ensinou para Pedro? Você me ama? Então a maior demonstração de amor que Pedro podia dar a Cristo é isso. Apacenta, cuida de pessoas. Veja isso aqui comigo. Os propósitos da fé e da esperança, conforme já disse, já são realizados, vão ser realizados no céu, mas o amor é eterno. Agora Paulo diz que a igreja, o corpo de Cristo, é edificado em amor. Está escrito em Efésios 4,16. A igreja do Senhor, ela é edificada em amor. Se tirar o amor do nosso meio, tirou, não tem unidade. Se tirar o amor do nosso meio, não tem fé, não tem esperança, não tem comunhão, não tem vida com Deus, não tem nada. Porque o amor é o grande mandamento, e a lei e os profetas dependem do amor. Está escrito, amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, a Deus com todas as tuas forças. A Bíblia diz que o amor é a marca do novo nascimento, 1 João 4,7. E quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece o Criador.
O discípulo de Cristo é conhecido pelo amor, João 13, 34 e 35. Agora, abra aí comigo a sua Bíblia, você que pode, 1 João capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 10. A Bíblia diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus. Resumindo o versículo: qualquer que não ama o seu irmão, não é de Deus. Então escute, o amor do Senhor, que eu já disse, que é a maior de todas as virtudes, essa é a essência do nosso Deus. Deus é amor. Alguém diz, eu não concordo, alguém diz que o amor é dom, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o dom é uma essência do nosso Deus, é uma excelência do nosso Deus. E agora perceba, Deus, Ele é amor. E o texto vai dizer que nisso são manifestos o Filho de Deus. Qualquer que não ama o seu irmão, não é de Deus. Eu quero que você ainda comigo acompanhe aí, veja aqui o que aconteceu por causa do desencadeamento do pecado. O que aconteceu? Adão se separou de Deus e ainda mais, Abel e Caim agora estão em conflito. Por quê? Caim chama Abel para o campo e mata ele. Aí Deus vem para ele e fala: cadê o teu irmão? E ele falou: sou eu guardador do meu irmão? Essa era a resposta. Ele tinha que dizer: eu sou guardador do meu irmão. Então queria manter aquela unidade entre família, é o quê? É justamente o amor. E a minha oração aqui nesta noite para este congresso é que nós venhamos a ser tomados por um batismo de amor de Deus. Que não seja aquele algo superficial, porque parece que falar de amor é algo que está tão distante de nós, é tão superficial de nós. Mas que o Espírito Santo possa fazer queimar verdadeiramente, derramar, como diz Romanos 5,5, o amor de Deus em nossos corações, que o nosso coração possa arder, possa queimar de amor, porque o que adianta chegarmos aqui, tá certo, glória a Deus, somos pentecostais e a gente ama isso, a gente dá lugar, profetiza, glorifica, sai daqui alegre, mas eu não consigo entender. Alguém vem para o culto, prega, mas está em desacordo com alguém vem aqui, louva, Senhor, eu te louvarei com toda a minha vida, mas não liberou perdão para aquela pessoa. Como que vai continuar pregando? Como que vai continuar louvando? Olha o que diz o texto: não como Caim, versículo 12 aí, acompanhe comigo, de 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno, que matou o seu irmão. E por que causa matou? Por causa das suas obras eram más, e as do seu irmão justa. Escute, o texto vai dizer: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Aqui aborrecer no original é perseguir com ódio. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama o seu irmão permanece na morte. Tem muita gente morta louvando, tem muita gente morta pregando, tem muita gente morta dirigindo, tem muita gente morta trabalhando na obra. Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os nossos irmãos. Agora percebe isso aqui comigo, isso aqui é tremendo. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E se eu chegasse aqui nesse culto e falasse que aqui dentro tem assassino? Não estou afirmando. E se eu chegasse aqui e falasse homicida é assassino? Eu chegasse e falasse que aqui dentro tem assassino? É o texto que João está dizendo, está falando de assassinos espirituais. Ele está falando que existe pessoa que é assassino no meio da igreja. Como assim? Aí o texto diz: qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. O que é aborrecer? É perseguir com ódio. Espera lá. Você sabe que o livro de Judas, capítulo 1, vai dizer que qual foi o problema de Abel contra o seu irmão? Foi a inveja. A inveja é algo asqueroso, é algo maligno. Por que invejar? Se Deus está levantando alguém, glorifica. Se Deus está usando alguém, glorifica. Se Deus está abençoando alguém, glorifica. Por quê? Se está abençoando o teu irmão, também vai te alcançar. Você come do mesmo pão, você participa do mesmo corpo. E aí nós vemos o quê? Esse negócio da inveja é terrível, irmão. Pensa num negócio terrível. A inveja, você sabe, vamos lá, tem dois ângulos, a de baixo para cima e a de cima para baixo. Gênesis 26, a de baixo para cima. Qual que é? É aquela que filisteus e Isaac estavam na mesma terra, estavam no mesmo patamar. Só que de repente Isaac semeou e Deus abençoou ele e ele cresceu. Aí o texto diz que os filisteus não, estava junto, mas um cresceu e outro não.
Aí o que aconteceu? Invejaram ele, começou a perseguir, só deu contenda aqui lá, hein, irmão? Outra, a inveja de cima para baixo. É a que Saul teve de Davi. Por quê? Saul estava na maior posição. E aí ele pegou, viu Davizinho crescendo. Só que o Saul, ele não se importava com a presença, ele só se preocupava com a cadeira. Eu vou falar de novo. O Saul não se preocupava com a presença, ele só se preocupava com a posição. Porque o dia que ele pecou, olha só, o Samuel falou: ei, o teu reino foi quebrado, filho. Ele falou: não tem problema não, isso aqui é palavra minha, tá? Não tem problema não, só sai comigo diante do povo, para o povo ver que você está do meu lado. Então, olha só, ele não se importou que a presença não era mais com ele, que ele tinha perdido o reino. Mas o que ele se importava? Com o que os outros vão falar. Escute, o texto vai dizer que quando a arca da aliança foi roubada, foi tirada pelos filisteus, da onde que Eli caiu? Eli caiu da onde? Da cadeira, porque o que mantém a posição é a presença. E tem gente que está lutando, aleluia, por posição, mas essa posição não é tua não, foi Deus que colocou. Enquanto Deus te colocou, aí só se preocupa com a presença e deixa o resto que Deus cuida. Agora, escute, então existe, por que perseguir o irmão? Espera lá, nós fazemos parte do mesmo corpo, não comemos do mesmo pão, nós estamos no mesmo corpo. Não é porque uma orelha e o outro é a mão, o outro é o joelho, que tem diferença. Cada um vai ficar na posição que Deus colocou. Se tem uma coisa, uma vez, esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o ministro dizia assim, ó: você que está aí fora, cuidando do estacionamento, Deus vai te honrar. Mas eu fiquei pensando. E ele falou: não, daqui a pouco Deus vai te honrar. Eu falei: opa, mas ser um cooperador, um trabalhador da obra de Deus não é ser honrado, não, irmão? Só é honrado quem prega? Então o irmão que cuida aqui não é honrado? Ele não faz parte do corpo? Tem pessoa que nesse congresso aqui o nome dele não foi nem citado, mas vai saber que não foi o que mais trabalhou. Orou pelo trabalho, jejuou pelo trabalho. Dá glória a Deus aí, irmão. Fala alguma coisa aí. Agora vamos lá para a gente começar a concluir esse negócio aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora veja: vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Versículo 16, encerrando. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso aqui é outro nível de cristianismo. Preste atenção. Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar o quê? A vida pelos nossos irmãos. Sabe o exemplo claro disso aqui? Você já parou para pensar o que é dar vida pelo irmão? É o que Priscila e Áquila fizeram por Paulo. O que eles fizeram? Romanos capítulo 16, versículo 4 e 5. O texto diz que eles expuseram o pescoço. Eles expuseram o pescoço à guilhotina por causa de Paulo, para que Paulo não viesse perecer. E sabe o que Paulo disse? Não só eu agradeço, como todas as igrejas dos gentios, no caso até nós, fomos beneficiados porque alguém deu a vida pelo apóstolo Paulo. Deixa eu perguntar, isso é retórico. Você tem disposição para dar a vida pelo teu irmão? Aleluia! O que é dar vida pelo irmão? Escute, Efésios capítulo 3, versículo de número 1. Paulo vai dizer: por causa disso, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor a vós. Por que ele está dizendo? Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que ele estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele pregava o corpo de Cristo, ele pregava a unidade entre judeus e gentios. Contexto do capítulo 2, ele fala que a igreja de Deus é a construção do Senhor, é o templo santo, é a morada de Deus, e agora não tem judeu, não tem gentil, o que tem é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Atos capítulo 21, agora estão prendendo Paulo, por quê?
E ainda com acusação falsa que ele introduziu Trófimo, um homem de Éfeso, introduziu ele lá no templo, que tinha aquela parede de separação, que ali é o que Paulo diz que Cristo derrubou. Aleluia! Perceba isso aqui comigo. Paulo está falando o quê para os irmãos de Éfeso? Ei, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se considerava prisioneiro porque os judeus entregaram para Roma. Ele não considerava, ele se considerava o quê? Prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Se ele parasse de pregar a unidade do corpo, ele seria solto. Se ele não mais pregasse a unidade do corpo de Cristo, os judeus não iriam prendê-lo, porque a acusação é essa: ele está profanando, trazendo gentios para o nosso meio. Mas Paulo está pregando o quê? Está lutando pela unidade da igreja, está perseverando pela unidade da igreja. E por causa do que ele está fazendo isso? Por causa do amor. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou prisioneiro de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? O que me prende aqui é o amor de Cristo. O que me faz estar nesse cárcere aqui é o meu chamado, é o amor a Deus. Não é essas cadeias que estão me prendendo. Eu estou preso pelo amor de Cristo. E esse homem, até hoje, as suas epístolas, a sua vida causa um efeito estrondoso na nossa vida, na igreja do Senhor. Por que alguém resolveu pagar um preço? Claro que Cristo pagou o preço da nossa salvação, mas nós pagamos preço pela obra de Deus. E eu não tenho dúvida que todos aqui conhecem a história do vosso pastor. Entende que tem uma longa história. Imagine se ele começasse a contar essa longa história de quantas almas ganhou para o Senhor, quantos templos juntamente com a igreja do Senhor levantou. Imagine quão, juntamente com sua família, o preço que foi pago por isso. Eu digo pelo meu pastor presidente, que alguns aqui podem conhecer a história, nosso pastor Dejair, a quem trago um abraço aqui nessa noite. Quantas situações vividas para quê? Lutando por isso, lutando pela unidade do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas pessoas deixam, muitas vezes, você num trabalho como esse, num trabalho maravilhoso como esse, você deixou, ficou dias sem comer, em jejum, você passou noites, madrugadas em oração. O que você está fazendo? Você está dando a vida, pedindo para Deus. Deus abençoa, batiza com o Espírito Santo, salva almas. O que é isso? É comer do mesmo pão, aleluia! Então que mantenha a unidade da igreja, aleluia, de forma central. Agora estou falando, de fato, o amor. E eu quero encerrar aqui nesta noite essa mensagem dizendo, é isso, o que nos une é o amor. E não existe nada maior do que o amor. O amor é maior que a sonolência. O amor é maior do que a desatenção. O amor é maior do que o pecado. O amor é maior do que a falta. O amor é maior. Então, quando a igreja ama, foi por isso que Jesus falou: esse mundo vai conhecer que eu sou enviado do Pai. Ei, se vocês se amarem uns aos outros para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite a minha oração no Senhor é que o Deus Todo-Poderoso possa aquecer os nossos corações com o seu amor, que o amor de Deus venha queimar nossas entranhas e verdadeiramente nós possamos viver, não de forma simplesmente falada, teórica, mas na prática, dar a vida pelos irmãos, dar a vida pelos irmãos. Vou falar de novo, dar a vida pelos irmãos. Abra suas mãos aí. Edore de vaso peremanterei de oroia. Baracassandoro sarcabai terevasso teremência. Deus vivo, eu preguei a tua palavra conforme tu me deste, conforme tu me inspiraste para pregar nesta noite, ó Deus. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que seja manifesto aqui nesta noite, ainda mais do que o que essa igreja tem vivido, este campo tem vivido, que possa haver esta unidade.
a tua igreja possa avançar e crescer e aumentar cada vez mais em amor, que muitas almas venham ser salvas, que muitas vidas venham se render. Eu entendo que esse novo templo, a qual foi citado aqui, que vai ser construído, é porque já há uma projeção do Senhor, ó Deus, para o envio de mais vidas, para o envio de mais almas, para o envio, ó Deus, de mais pessoas para serem salvas pela Tua glória. Que verdadeiramente, ó meu Senhor amado, o Senhor nos revista daquilo que Paulo falou, é a armadura, ó Deus, a couraça do amor e da fé, protegendo os órgãos vitais do corpo, aleluia, e o capacete da esperança da salvação, que possamos sair daqui armados, ó Deus, por Ti, para continuar fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Eu Te glorifico por essa noite e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.